Hoje a gente foi almoçar com a turma lá do Lower Murray, tem a Julie, colega de trabalho lá da Patrícia, nós fomos lá para Meningue. Foi um ride bem longo, ao todo 350 quilômetros, mas foi bem gostoso. Esse é o nosso posto de abastecimento normal, a gente está deixando agora o posto, pegando a Hampstead Road, é a rua principal que passa perto da nossa. Daí a gente vai chegar até a autoestrada e seguir direto pela autoestrada até Murray Bridge. Chegando na autoestrada, a gente ficou atrás de um Porsche Carrera S e ele viu que tinha moto atrás, arrancou com tudo que tinha, né? Mesmo assim não conseguiu ficar muito na frente não. Foi muito engraçado isso. Estamos nós aqui na autoestrada, eu muito bem, já estou numa zona rápida, né? No meio, como vocês estão vendo no mapa aí. E aí, olha quem passa por mim. A baixinha gozada, a um pouquinho mais de 110 por hora, né? Como ela gosta. E olha só, ela vai se afastando. Fala, ei, minha filha, calma aí. Olha a câmera. Já no meio da estrada, um pouco mais adiante, dá para ver como é limpo isso aqui, né? Quer dizer, tem pouca vegetação e a terra aqui eu acho que é mais de guarda, não tem atividade econômica, mas é impressionante como não tem nada, tá? Uma coisa de louco. Um pouquinho mais à frente dá para ver, nós estamos descendo uma ladeira, e aí dá para ver como a Austrália é plana, não tem praticamente montanha nenhuma, até onde a vista alcança. Dá para ver o rio lá embaixo e o horizonte. Mais nada, coisa de louco. Agora nós estamos passando a ponte sobre o Murray. O Murray é o maior rio daqui. Vocês vão ver que não é que nem um Xingu, não. Ele parece um Paraíba do Sul. Ele é um pouco largo nesse ponto, tá? E é bonito, é bem bonito de se ver. Nessa ponte aí tem que diminuir um pouquinho porque não tem acostamento. Aqui nós estamos chegando em Tailem Bands. Tailem Bands é uma cidade um pouco depois de Murray Bridge. Nós acabamos de passar, que é o da ponte, que é uma cidade importante daqui. E é mais ou menos onde todo mundo para fazer um xixizinho e tomar um café. É folclórico isso aqui já. Perto dessa torre aí tem um posto Shell e a gente, quase todo mundo, principalmente motociclista, né, biker, quando passa aqui, dá uma paradinha no posto. O café não é grande coisa não, mas o banheiro geralmente é bem-vindo. O xixizinho foi tão rápido que a gente já está saindo do posto, olha só. Tá? Saindo do posto a gente vai virar à direita, depois de andar mais um pouquinho, que é a reta final para chegar em Meningue. A gente chega na região dos lagos, né? Onde tem esses lagões que dá para ver no mapa aí. Nós vamos nos aproximar do lago menor, que é o lago Albert. Isso é formado pelas águas do Murray antes dele desaguar no oceano. Isso é a foz do rio, realmente. Esses lagos, aliás, eles andaram esvaziando. Teve uma época que o pessoal construiu umas represas, uns diques na frente, para evitar que o mar invadisse esses lagos e transformasse os lagos numa água salgada. Opa! Aqui eu estou chegando meio quente na virada para Meningue, mas deu para fazer tranquilo. Essa moto faz curva praticamente sozinha.
então nunca é um grande problema. Chegando em Meningue é uma cidadezinha às margens do Lago Albert, como dá para ver aí no mapa. Ela é a porta de uma região chamada Coorong, que é uma região de laguna que dá para ver aí na parte de baixo do mapa, uma laguna comprida. Essa região tem um ecossistema bastante frágil, mas bem variado, muitos pássaros, principalmente pelicano australiano, e ela é muito protegida aqui, porque é muito fácil você destruir aquilo tudo. Tá? O pessoal tem investido muito em proteger essa região e evitar que ela se degrade e que a fauna vá para o brejo, né? Literalmente. Agora nós estamos devagarinho aí, porque a gente está procurando hotel. A gente sabe que é esse hotel aí da frente, nós estamos chegando nele. Foi uma sincronia perfeita, eu nunca vi isso. A gente chegou ao mesmo tempo que o pessoal de Lower Murray. Quando a gente estava chegando, olha eles aí, ó, estão ainda desembarcando. Usually make some mini movies after the ride. Just You did a good job. And that's why I'm just having some of you. Yes, moto. Yeah. Yeah. He said moto. Yeah, moto. It's not motorcycle, it's moto. I know. Don't put that in your And myself. Let's see how it goes. Estamos agora deixando o hotel depois do almoço para ir para Raucan, que é uma comunidade aborígene aqui perto. Tem um colega nosso ali, vendo se vem tráfego para todo mundo poder sair em segurança. Isso é comum no clube, a gente cuida muito um do outro. E aqui está todo mundo diminuindo para esperar todo mundo conseguir montar nas suas bikes e sair, né? E depois disso, aí sim a gente parte. Nós vamos continuar contornando o Lago Albert. A partir daí é um contorno, a terminar o contorno. Esse ride, na verdade, contornou o lago inteiro, tá? Foi um passeio muito bacana. Eu nunca tinha estado aqui antes e eu queria já há algum tempo visitar a comunidade aborígene de Raucan, para onde a gente está indo agora. Isso aí é o contorno do lago. Nós já estamos, olha lá, na outra margem do lago, indo na direção daquela pontinha lá onde tem um ferry boat que atravessa o lago para o outro lado. Mas, antes de fazer isso, a gente vai virar para a esquerda para ir para Raucan, que é uma comunidade aborígene da tribo dos Garnjerri. Eu acho que eu pronunciei certo. Vamos ver. Aqui nós estamos chegando já na confluência. À esquerda a gente vai para Raucan, à direita a gente vai pegar o ferry boat. Tem aí o nosso amigo Corner Marshall orientando todo mundo para ninguém se perder. E virando à esquerda em Narang, que é esse lugar aí, daqui a pouquinho a gente vai chegar em Raucan, na porta de Raucan. Vocês vão ver, tem aí um portal. Pode até ser fechado. Essa terra aí era um ponto de encontro desse grupo. Foi um ponto de encontro por centenas de anos. E essa terra foi dada a eles recentemente, quer dizer, tentaram fazer agricultura e criação, mas não deu certo, porque a terra é pobre, né? Mas essa terra é deles, isso aí é uma reserva aborígene, e eles vivem aí, os descendentes deles naturalmente vivem aí, e o que sobrou do grupo vive aí também, claro. Essa igreja aí é histórica, ela está na nota de $50, a igreja que você gira à esquerda, tá? E aí à direita no quadro tem arte. O cara pintou isso aí com spray, é um artista, eu acho que de Vitória, eu não sei de onde ele é, mas ele faz obras em grandes paredes.
Tá? Tem uma obra dele em silo de grão que é uma coisa de louco. Tá? Vale a pena ver. Tá? E aí a criançada de Raucan ficou doida, né? Viu esse bando de moto, veio todo mundo correndo. Uma coisa de louco. Para ver os tipos diferentes de moto, pedindo para a gente queimar borracha, coisa que nós não fazemos de jeito nenhum, porque a gente adora as bikes que tem. Essa meia volta aí é simples de fazer na minha bike também, porque ela usa metade da pista. E nós vamos estacionar aqui em ordem, bonitinho. A criançada está chegando. Aí à esquerda agora do quadro dá para ver a arte em parede desse artista que veio pintar aí também. Tá? E, cara, eu nunca vi. Tem muita criança nessa comunidade, é uma gracinha, é um negócio bem, bem interessante mesmo. E eu acho que a gente fez o dia deles, porque eles filmaram, fotografaram, conversaram, fizeram de tudo. Espera aí. Hã? Tirei, tô filmando. Tô filmando. Tira foto do quadro, você consegue. Nós estamos deixando Raucan agora, indo para o ferry. Agora a gente vai cruzar o lago, né? Um braço estreito do lago para o outro lado. Esse sistema de ferries aqui é bem interessante. Oficialmente eles fazem parte da estrada. É um serviço que funciona 24/7, não custa absolutamente nada, tá? Porque, como eu disse, o barco que atravessa as motos, ele é considerado parte da estrada. Então você está simplesmente passando pela estrada como você faz de qualquer maneira. Não há por que pagar a mais por isso, né? Pelo menos aqui não. A gente está passando agora nessa primeira seta preta, nós estamos cruzando o primeiro braço. Depois disso a gente vai entrar numa estrada, andar um pouco e cruzar um segundo braço em Wellington, é a segunda seta preta que vocês viram, para ir para a vinícola comprar o nosso vinhozinho para repor o estoque. O ferry já acabou de atravessar, agora a gente está saindo já do outro lado, né? Tinha um carro saindo, o cara foi gentil, coitado, tinha um bando de moto atrás, ele não sabia se era gangue ou não, ele tratou de diminuir e deixou todo mundo passar com muita tranquilidade. Apesar da linha contínua aí, teoricamente a gente não pode passar, foi muito fácil, ele estava bem devagarzinho. Estamos chegando agora na segunda travessia de ferry, que é em Wellington, é outro ponto de travessia do Rio. Mesma coisa, mesmo esquema. Ferry é considerado parte da estrada, está todo mundo aí parado esperando a hora de entrar. E é uma travessia bem rápida e é muito bonita aqui. É Wellington, que é a cidade que fica do outro lado do braço de Rio, é uma cidade bonita de se ver de longe, e ela é gostosa também, tem uns cafés bem interessantes, é muito tranquila. Isso já foi movimentado há muito tempo no passado, agora o fórum, a cadeia e tudo mais virou tudo bar, e hoje é uma cidadezinha para descansar, o pessoal tem casa de veraneio aí. Isso aí, olha, outra vez dá para ver o detalhe do sistema de ferries. Nós cruzamos o primeiro em Narang, e agora estamos cruzando o segundo, estamos saindo em Wellington. Tá? Dá para ver a cidadezinha de Wellington depois do ferry.
Isso é a estrada que vai de Wellington até Langhorne Creek, onde tem a vinícola. Aí nós estamos nos despedindo da Julie e do Roger. Eles viram à direita, eles moram em Murray Bridge, então essa estrada à direita vai para Murray Bridge. E a gente, mais acho que uns 2 que estavam conosco, continuaram por essa estrada aí para chegar em Langhorne Creek, na vinícola. Já dá para notar aí, ó, tá cheio de vinhedo, de um lado e do outro. Isso aí é Langhorne Creek, é uma região vinícola que não é muito badalada, graças a Deus. A mais badalada fica depois dela, que é McLaren Vale. Mas os vinhos aqui são bastante bons e não vem tanta gente quanto em McLaren Vale, então você tem um ambiente bem mais tranquilo. Dá para almoçar, sentar, curtir um pouco, olhar, ficar tomando vento na cara, entendeu? É realmente gostoso. Eu prefiro muito mais vir aqui do que ir a McLaren Vale, que é bem mais movimentado. Isso aí é a nossa vinícola favorita, chama-se The Wine House. Tá? A mulher até conhece a gente. Isso aí eu já tinha posto em outros filmes, mas vale a pena, porque o pôr do sol estava uma coisa extraordinária. A gente estava chegando em Mount Barker, já perto da rodovia para voltar para casa, mas essas nuvens estavam com uma disposição, parecia que tinha havido uma explosão, e elas se espalharam e ficaram assim, né? Então a estrada ficou muito bacana de ver, era até difícil não se distrair ficando em cima da bike. E aí nós estamos chegando em Mount Barker, que é uma cidade também importante no estado. Quer dizer, é uma cidade grande aqui, fora Adelaide, tem 15 mil habitantes, se tanto. Tá? É uma cidade desse porte, de 15 mil habitantes, como é Mount Barker, como é Murray Bridge, como é Port Lincoln, já tem um comércio, tem shopping, tem cinema, tem uma infra de diversão, né, que se encontra aqui, né, lá na Santa Terrinha, no Brasil, é difícil encontrar numa cidade desse tamanho. E é bonitinha, bem cuidada, tem um parque à esquerda, uma área enorme, boa para piquenique, para fim de semana, tem uma infraestrutura boa de apoio à família, né, como eu já disse, e é muito perto de Adelaide. Tem gente que trabalha aí, mora em Adelaide, ou vice-versa, trabalha em Adelaide e mora aí, que é mais barato. E finalmente temos a chegada. Chegando aí, opa, isso é uma curva. A Baixota entende do recado, né, Moridão? Ela diz que não, mas ela é uma boa pilota. Aí nós já estamos chegando, estamos bem próximos já do nosso bairro. Isso aí, nós vamos entrar numa rua chamada... sabe que eu esqueci a rua? Que coisa! Tá? Ela passa, olha, essa aí ela fechou demais a curva, acabou não conseguindo fazer como queria. Tá, ela gosta de deitar bem a moto nessa curva, mas chegou muito perto no meio-fio. Se ela fizesse o que ela queria fazer, a moto ia bater no meio-fio. Isso aí já é a entrada do nosso bairro de Lightsfield. E agora é chegar na garagem, todo mundo feliz, porque chegou em casa num pedaço só, que é sempre bastante bom. Limpar e guardar as bikes, o ritual de chegada. Está quase de noite já, hoje foi um passeio longo, então a gente demorou a chegar, nós saímos 10h30 da manhã de casa, estamos chegando de volta já quase chegando 5h30 da tarde, com tudo que a gente fez. A nossa ruazinha querida aí já totalmente cheia de casa, já não tem mais terreno vago. As últimas foram as das pontas, foram terminadas há relativamente pouco tempo. E a nossa entrada de garagem, entrada na rua de garagem, aqui é planejado. Então você tem ruas onde só tem as frentes das casas e tem garagens. Aqui ela pediu para eu passar, que a minha moto entra primeiro. Então ela tem que parar atrás de mim e
Sempre é uma emoção registrar a entrada na garagem, porque como o carro está lá, é o famoso, como diz no Rio Grande do Sul, justo que nem Gurianova. Olha o espacinho que tem. Aí tem que ir assim na pontinha dos dedos, muita tranquilidade, para não machucar nem a bike nem o carro.